Olá! Esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu fiz, falando sobre o problema de aquecimento dos microinversores, no meu caso aqui o modelo do DI Sun 2000. Aqui eu tenho o gráfico do monitoramento interno do microinversor, em vermelho a curva da temperatura ao longo do tempo e em azul a potência produzida pelo microinversor ao longo do tempo. Esse gráfico aqui é do dia 31 de dezembro, antes de eu ter instalado as ventoinhas no microinversor. Notem que ao longo do dia a temperatura vai subindo, conforme a potência vai subindo. Quando chega aqui, lá pelas 9 da manhã, nós já temos temperatura acima dos 50 graus Celsius, lá no dissipador do microinversor. E a temperatura continua subindo, subindo. Chega aqui, 72,8. Cai um pouco a temperatura porque teve um pouco de sombreamento, depois acaba subindo, acima de 70, 73, 73,5, 75 graus, foi o pico de temperatura nesse dia. E depois começa a baixar a produção, começa a diminuir a temperatura do dissipador e lá nas distantes 6 horas e 30 da noite, a temperatura cai abaixo dos 50 graus. Então o inversor trabalhou 8 horas e meia numa temperatura acima de 50 graus Celsius, bastante coisa, com um pico de 75 graus Celsius. É muita coisa. Eu achei muito calor por muito tempo. Equipamentos eletrônicos trabalhando quente têm sua vida útil reduzida, tanto semicondutores quanto capacitores, principalmente eletrolíticos. Capacitor eletrolítico e semicondutores tendem a ter sua vida útil reduzida quando trabalham quente. Então eu optei por forçar ventilação para fazer com que o microinversor trabalhasse mais frio. Eu já tenho lá o outro vídeo falando como eu fiz isso, Eu utilizei um termostato e uma ventoinha de 120 milímetros por microinversor e isso fez com que a temperatura caísse. O microinversor trabalhando mais frio, além de melhorar a sua vida útil, no meu caso aqui também teve um aumento na potência produzida. Aqui nós temos pico aqui tem um pico de potência de 1,84 kW. Nos outros gráficos, nos outros dias também, chega por volta desse valor. 1,84, 1,86 e não passava disso. Isso me deixava um pouco frustrado porque eu tenho ligado em cada microinversor 4 painéis de 550 e eu esperava que desse os 2 kW de potência nominal, e eu ficava um pouco distante disso. Quando eu instalei as ventoinhas, a potência subiu. Note que aqui, esse gráfico aqui é do dia 8 de fevereiro, potência já subiu aqui para 1,95 kW. Então nós temos mais potência sendo gerada. Acredito eu que pelo fato do microinversor estar trabalhando mais frio. Vamos olhar essa curva aqui do aparelho. A temperatura vai subindo conforme vai subindo a potência de saída do microinversor. E aqui 9h10 da manhã, a temperatura chegou aqui em 47,8 graus. O termostato acionou, ligou a ventoinha, temperatura caiu, chegou aqui a 35,5. Esses dados reais são um pouco diferentes, porque o microinversor ele faz uma leitura a cada 5 minutos. Se a gente for lá e ficar olhando, essas temperaturas não vão ser exatamente as mesmas, mas é um bom indicativo. A temperatura caiu tanto que o termostato desligou, e a temperatura subiu de novo, chegou lá nos seus 45 graus, o termostato ligou novamente, e aí ficou ligado bastante tempo, porque a potência subiu e a ventoinha não dava conta de fazer com que a temperatura caísse abaixo da temperatura nominal do termostato. A temperatura foi começar a subir, que a ventoinha desligou, lá por quase 5 da tarde, e aí a temperatura, provavelmente aqui, 15 para 5, provavelmente por aqui, a ventoinha desligou e a temperatura subiu um pouco para depois cair novamente.
porque a potência e a temperatura ambiente caíram. Tá? E o microinversor ficou trabalhando aqui em torno de 40 graus, por volta de 40 graus, durante o seu período de funcionamento em regime de potência maior. Então, a adaptação das ventoinhas eu considero como satisfatória, atendeu ao objetivo que eu tinha, né? O microinversor trabalha bem mais frio do que se não tivesse. Eu utilizei o termostato para poder ter uma solução que não dependa de intervenção nenhuma minha, que eu consiga deixar lá funcionando e não precise fazer nada. Eu poderia fazer com o acionamento sem ser pelo termostato, né, por temperatura. Eu poderia colocar, para ligar as ventoinhas, eu poderia colocar um timer para determinada hora, por exemplo, chegou aqui, 9 da manhã, liga a ventoinha e 5 da tarde desliga. Poderia fazer. Funcionaria bem? Funcionaria. Qual o inconveniente disso? Como eu moro no Rio Grande do Sul, aqui em janeiro, fevereiro, temperatura razoavelmente alta, é calor. O inversor trabalha lá abrigado e a temperatura ambiente lá da casinha fica razoavelmente alta. Então, iria funcionar. Chega lá junho e julho, temperatura ambiente muito baixa. A gente chega a picos de temperatura negativa. Ano passado, por exemplo, acho que deu 0 grau, até -1. A temperatura ambiente muito baixa. E a produção muito baixa também, porque nós temos períodos muito longos sem sol. Ano passado nós tínhamos 2 semanas sem sol, basicamente chuva e nublado, dia sim, dia também. Nessas situações, a temperatura do inversor vai ser muito menor, justamente porque a produção vai ser baixa, vai ter muita insolação, ele não vai aquecer. Fazendo o acionamento da ventoinha por temperatura, eu consigo otimizar a vida útil da ventoinha, porque não vai ficar ligada sem necessidade. Então ela vai durar mais tempo. Mas aqui a temperatura ambiente é grande e vai funcionar direto. Sim, e à noite? Tá, o termostato resolve para a noite também. Mas se eu colocar lá um timer que liga por horário, mas a temperatura está quente, está fria, ele vai ligar, né? Eu particularmente prefiro a solução com termostato. Recomendo fazer igual eu fiz, compra lá um termostato de 45 graus Celsius. Mas eu quero que ligue um pouquinho antes. Bota ele mais para o centro, que a temperatura é maior. Mas eu quero ligar um pouco mais atrasado. Bota ele mais afastado lá na borda, que é o que eu fiz. Demora um pouquinho mais para ligar, mas também demora um pouquinho mais para desligar. Fica um pouco afastado de onde sopra o ventinho lá da ventoinha. Aqui para a gente ter uma ideia, outra curva. Essa aqui é do dia 14 de março, tá? 14 de março é um dia que a produção foi ruim, é um dia provavelmente foi nublado. Note que aqui a produção está bem baixa, tá? Chegou aqui num pico de 1,95 num determinado momento, mas ao longo do dia a potência do microinversor foi bem baixa e por isso a temperatura dele ficou baixa. Note que até aqui ele estava com a ventoinha desligada, 11h15 da manhã, ventoinha desligada. Chegou 46 graus e meio, um pouquinho mais aqui, 47,8, ligou a ventoinha. Pá! Esfriou, caiu lá para 34 graus. Deu esse pico de produção e depois a produção despencou, caiu potência 0,8 kW, 0,9, quase 1 kW e ficou baixa. O que aconteceu? A ventoinha desligou, a temperatura subiu e como ela subiu um tanto, chegou lá para cima dos 45, ligou de novo, aí caiu. Mas aí aqui ela ligou aqui 11h20 da manhã e desligou meio-dia e 13. É um período bem longo dela funcionando. Ela não vai ficar ligando e desligando à toa, tá? Depois aqui, acabou aquecendo, ligou a ventoinha de novo, esfriou bastante, mas aí começou a subir a temperatura. Só que aqui eu não sei se ligou a ventoinha ou não. Eu acho que não ligou a ventoinha. Foi somente da própria temperatura ambiente. Já era quase 3 da tarde. Temperatura ambiente deve ter caído. E não precisou nem ligar a ventoinha. E por si só a temperatura já ficou baixa. Então, para quem tinha curiosidade de saber quanta temperatura o microinversor chegava, né, eu tenho isso lá no outro vídeo, aqui pelo monitoramento interno dele também, né, pico de 75 graus,
Deixa eu mudar a data aqui para a gente ter uma noção. Vou pegar aqui a data de hoje. Hoje é dia 11 de abril de 2023. Opa, aqui. Abril, dia 11 de 2023. Hoje é um dia com tempo, um sol razoavelmente bom até. Ó. Mas potência, como é região sul, né? Já está bem mais baixa. A ventoinha deu umas ligadas, desligadas aqui ao longo do dia. Mas ela está muito menos tempo ligada do que era no pico do verão, né? Vou pegar algum outro dia aqui, vamos ver. Mesma coisa, ó. A potência, ó, ainda deu bastante, ó, 1.88, depois caiu. Deu quase bom ontem. E ficou ligando e desligando aqui. Vai chegar um momento que no inverno vai ter tão pouca produção. Vou pegar um dia nublado. Vamos ver, final de semana teve chuva. Aqui ela chegou a ligar alguns momentos. Final de semana aqui choveu, ó. Esse aqui é do final de semana, ó. A temperatura muito, muito baixa, a potência, ó, muito, muito baixa, ó. Não chega nem a 1 kW de potência. Essa temperatura aqui é surreal. A temperatura não chegou a 119 graus Celsius. Isso é um erro de leitura do sistema, tá? Mas ela se manteve aqui, ó, bem baixa. Então, nesse dia, a ventoinha nem ligou. E o intuito de usar o termostato é esse. Não teve aquecimento, produção muito baixa, isso que já é abril, né? A ventoinha nem ligou, tá lá quietinha, sem fazer nada, poupando a vida útil do motor. Espero que esse vídeo tenha elucidado, né, algumas questões que ficaram em aberto, né, no vídeo anterior. E mais adiante eu vou mostrar alguns vídeos mostrando um pouco mais lá da minha instalação. Beleza? Então, até o próximo vídeo e espero que tenha sido útil para alguém. Tchau, tchau!